E aí pessoal, Matheus aqui, mais um vídeo rapidinho para tirar a dúvida do pessoal aqui da imersão sobre fundos imobiliários. É óbvio que eu não vou conseguir abordar todo o assunto aqui, isso demoraria algumas horas, mas eu quero fazer uma introdução e dar uma noção básica para aqueles que nem sabem o que é um fundo imobiliário. Bem, um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo comum. O que é um fundo comum? Você tem uma empresa, um CNPJ, com um gestor, que é um profissional capacitado para decidir onde vai investir o capital das pessoas que forem investir lá, juntamente com a sua equipe. Essa empresa ela tem que contratar um banco e esse banco é responsável por ter certeza que não está tendo fraude, que não está tendo roubo, que as regras do próprio fundo estão sendo seguidas e o dinheiro fica dentro do banco e não na mão do gestor. Isso tudo serve para ter uma segurança maior, que o gestor não vai pegar seu dinheiro, que se a empresa tiver algum problema, se a empresa falir, você ainda continua com seu dinheiro como investidor. Um fundo imobiliário, particularmente, como o nome diz, é um fundo que vai investir no setor imobiliário. Isso pode acontecer de diversas formas, mas a mais comum e o que o pessoal mais conhece é quando você compra o imóvel de fato. Então esse cara recebe o dinheiro de inúmeros investidores, ele vai lá e compra um shopping, vai lá e compra um prédio corporativo, vai lá e compra um hotel, alguma coisa assim, e você, investidor, fica, por consequência, como dono de um pedaço daquele shopping, daquele hotel, daquele prédio. E aí, em troca do seu investimento, você vai receber aluguéis, a renda mensal que aquele imóvel eventualmente provê. Então vamos supor que seja um shopping, ele aluga as suas lojas para os lojistas, ele recebe esse dinheiro todos os meses e pela legislação 95% do lucro que um fundo imobiliário tiver, ele precisa ser distribuído mensalmente. Então você meio que vira dono do imóvel e recebe aluguel como se você fosse dono do imóvel. É bem legal, é muito interessante para quem está buscando uma renda mensal, você vai receber um trocadinho todos os meses. É claro que para receber essa renda mensal, o fundo tem que estar tendo algum lucro. Se ele tiver um imóvel e o imóvel não tiver alugado, não tiver ninguém lá dentro, não tem como distribuir dividendo, não tem como distribuir esse lucro mensal. Então depende um pouquinho da situação. Precisa ter receita, precisa ter lucro para você, investidor, receber o seu aluguel também. Tem que levar em consideração isso. E diferentemente de um imóvel normal, que você precisa de 100 mil, 150 mil, 200 mil para você investir, o fundo imobiliário ele é extremamente acessível. Você consegue fazer seus investimentos com 10 reais, 100 reais, 200 reais, você já compra um pedaço de um imóvel ou de vários imóveis. Outro detalhe interessante que é legal que você saiba é que o risco é considerado muito menor do que investir em ações. Quando você investe numa empresa, se essa empresa não tiver lucro, ela pode falir. O fundo imobiliário, embora possa acontecer alguma coisa, é mais improvável, né? Você é dono de um shopping. Qual que é a chance desse shopping passar a valer zero? Você perder todo o valor investido igual numa ação? É mínimo, né? O imóvel ele tem um valor próprio mesmo que ele não esteja alugado. Então é muito mais seguro, teoricamente, do que uma ação. E isso se reflete inclusive nos preços. Eles oscilam menos do que uma ação. Já entrando nesse assunto de preços, como eu falei que eles oscilam, é importante citar que o fundo imobiliário você não investe igual um fundo normal. Você vai na corretora, você vai lá, faz a compra, coloca a quantidade que você quer comprar, o valor que você quer comprar, depois você pede o resgate diretamente do gestor. Não é assim. O fundo imobiliário é negociado em bolsa como se fosse uma ação. Ele tem um código de negociação, que é 4 letras e 2 números, e você tem que ir lá no home broker, lá na sua corretora, entrar no horário de pregão, que é o horário que tem as negociações de bolsa, para fazer a compra. Quando você quiser sair, quando você quiser resgatar o seu dinheiro, é a mesma história. Você precisa ir lá na corretora e vender a sua participação, o seu pedaço dentro daquele fundo. Importante falar que os dividendos, né, os aluguéis mensais, você recebe eles, normalmente você não precisa vender a posição para receber, você recebe eles diretamente na sua conta da corretora ou do seu banco, se você estiver investindo pelo banco. Sabendo agora dessas informações iniciais, vamos para um pouquinho mais avançado. Vou falar agora o que você tem que olhar num fundo imobiliário de forma bem resumida, para você ter uma noção dos principais conceitos. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar o site que eu normalmente utilizo para fazer essa análise, mesmo que de forma mais superficial. O site que eu costumo utilizar é o fis.com.br e você pode pesquisar qualquer fundo imobiliário aqui na caixinha superior. Eu vou pesquisar um dos que a gente tem recomendação aqui na UP, que é o LVBI, é um fundo de logística. Então ele possui alguns imóveis que são galpões logísticos e aluga isso aí para grandes empresas poderem fazer seu planejamento de logística, distribuir carga e etc. Vamos lá, você vai clicar aqui e aqui você vai ter várias informações sobre o fundo imobiliário. Então, por exemplo, número de cotistas, número de cotas, esse tipo de coisa não é tão relevante. O que é mais legal é que você consegue ver a evolução dos preços. Clicando aqui em máximo, você consegue ver o quanto o fundo oscila ao longo do tempo.
consegue saber o preço atual, consegue saber se valorizou, se desvalorizou, quanto que ele subiu, quanto que ele caiu aqui nas últimas semanas, nos últimos meses. E as partes mais importantes é daqui para baixo. Então, o rendimento anual do fundo, quanto que ele pagou de dividendos em 2019, quanto que ele já pagou de dividendos em 2020, quanto que ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses, a data que ele pagou todos os dividendos, quanto que ele pagou, qual que é o percentual sobre o capital investido que ele está pagando dividendos. Então, por exemplo, no dia 29/5, a data básica é importante, ele falou que ia pagar dividendos. Nesse dia, a cotação custava R$ 124,75, ele pagou 60 centavos uma semana depois, isso equivale a 0,5% de rentabilidade sobre o capital investido. Então, se você tivesse comprado o fundo nesse dia, ele teria te pago 0,5% de aluguel. E aí você consegue ver todo esse histórico aqui. Além disso, mais para baixo você tem mais informações, aqui é uma parte mais técnica, que já precisa entender de contabilidade, precisa entender como funciona o balanço de um fundo, é mais complexo. Mas tem uma informação aqui que nem todos os fundos têm, que é legal você que está começando pegar para ler, para aprender, que é esse relatório gerencial. Sempre que você achar o relatório gerencial, compensa abrir, porque é um documento mais didático que explica muitas vezes o que a empresa está fazendo, o que o fundo está fazendo, onde que ele investe, se ele vai comprar novos ativos, se ele não vai comprar novos ativos, como que está a vacância dos ativos atuais. Detalhe, vacância é o percentual que não está alugado. Então, às vezes ele tem um galpão logístico com 10 vagas e tem 9 alugadas. Quer dizer que a vacância é 10%, pode ser que ele feche um contrato para alugar aqueles 10% e com isso aumente a rentabilidade, aumente o lucro e a distribuição do lucro do fundo. Então eu costumo bastante usar esse site, o FIS, olhar as informações que tem aqui para avaliar se vale a pena investir no fundo ou não, e principalmente essas informações mais técnicas, onde está a grande parte das informações, e o relatório gerencial, que também é muito bom e passa muita coisa interessante. Só para vocês entenderem um pouquinho mais qual que é a importância de você analisar o fundo, né, o que ele faz, onde que ele investe, vamos supor agora na pandemia, um fundo de shopping ele é muito mais perigoso do que um fundo de galpão logístico, por exemplo. Por quê? Porque os shoppings estão fechados. Ficaram 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo vai ficar fechado o shopping. E nesse processo, obviamente, vai ter lojista falindo, vai ter lojista que não vai pagar, vai diminuir a quantidade de lugares alugados, vai aumentar a vacância, isso diminui a rentabilidade do fundo, diminui o aluguel que vai ser pago nos próximos meses. Então o fundo de shopping ele vai ser muito mais prejudicado nesse momento do que um fundo de galpão logístico, que continua funcionando praticamente normal, que são contratos mais longos, com empresas maiores e dificilmente vai ser tão afetado pela crise. Então esse tipo de análise é interessante que você faça para decidir onde você vai colocar o seu dinheiro. Então se um fundo de shopping não estiver pagando um aluguel muito maior do que um fundo de logística, eu, Matheus, prefiro deixar meu dinheiro no fundo de logística. Me parece que ele vai ser menos afetado pela crise do vírus, por exemplo. Mas é isso por esse vídeo, espero que tenha gostado, que tenha esclarecido algumas coisas sobre os fundos imobiliários, como funciona, o que olha. Eu não vou ensinar aqui a comprar, isso tem lá no tutorial, no portal nosso. Inclusive no portal, no módulo de carteiras UP, a gente tem várias aulas lá e uma delas é sobre fundos imobiliários, no qual eu recomendo alguns fundos e entrego para você um relatório completo analisando os fundos que são sugeridos. Vale a pena você olhar para você entender melhor o que eu olho, como que eu analiso um fundo e como que eu decido investir nele ou não. É isso por esse vídeo e até breve, até o final do dia eu devo postar mais coisas aqui no grupo. Até mais!